Boa tarde, colega. Bem-vindo a mais um vídeo da rúbrica Ask Bancaleiro. E continuo este vídeo, continuo neste vídeo a ideia que já falei num vídeo anterior, que é a ideia sobre a importância da atração de talentos. Falámos num primeiro vídeo uma pergunta do Daniel, aliás o Daniel fez-me uma pergunta com 3 partes. Primeiro falámos do EVP, do Employer Value Proposition, num dos últimos vídeos falámos sobre Employer Branding e hoje vou falar um bocadinho sobre Candidate Experience. E o Candidate Experience é assim um nome muito pomposo para uma coisa que toda a vida nós sabemos nos recursos humanos, que é a importância de tratar bem os candidatos, não é? Portanto é tão simples quanto isto, não é? Aliás, parece uma coisa muito complicada quando é uma coisa que é trabalhada há muitos anos, que é importante. E eu às vezes costumo, aliás, já escrevi sobre isto, que me mete impressão, como é que eu vejo às vezes empresas que investem em departamentos de recursos humanos de grande dimensão, com gente qualificada, com ferramentas sofisticadas, com investimento na marca de empregador, no employer branding, com trabalham EVP, contratam consultores e depois parece que nem querem receber os candidatos. E a forma como tratam os candidatos é quase a transmitir que não venham para cá trabalhar. E quase que fazem tudo para que os candidatos não queiram ir trabalhar para aquela empresa. E às vezes isto acontece. E nós, aqui na Stanton Sales, já tivemos clientes deste ano. Já tivemos clientes que nós vendíamos bem a organização, trabalhávamos bem, comunicávamos, aliás eram organizações interessantes, e depois a maneira como as pessoas eram tratadas durante o processo de recrutamento era absolutamente negativa. As instalações eram feias, o Departamento de Recursos Humanos marcava e desmarcava, e depois voltava a marcar, e depois desmarcava à última da hora. As pessoas iam lá e estavam não sei quanto tempo à espera para serem entrevistados. Durante as entrevistas muitas vezes eram entrevistados e eram tratados com sobranceria, como se o interesse fosse apenas dos candidatos em mudar para aquela empresa, quando aqueles candidatos muitas vezes estavam empregados em excelentes empresas. E portanto, esta empresa era uma empresa que proporcionava uma péssima experiência aos candidatos. E numa altura, por exemplo, esta empresa que me estou a lembrar era uma empresa na área das tecnologias de informação. Principalmente em áreas muito competitivas como estas, isto era mais de meio caminho andado para que as pessoas nos viessem depois dizer a nós: olha, para aquela empresa nunca mais me contacte, que eu para aquela empresa não quero ir trabalhar. E portanto isto prejudica muito, e perderam excelentes candidatos exatamente por causa disso, pela maneira como tratavam os candidatos durante o processo de recrutamento e seleção. O Candidate Experience é uma área da gestão de recursos humanos, dentro da gestão de recursos humanos da atração de talentos. É uma área que é relativamente nova, mas como vos disse, na prática é um conjunto de metodologias que vêm de alguma maneira organizar muitas das coisas que desde sempre foram feitas na gestão de recursos humanos. O Candidate Experience, eu diria que tem 3 grandes áreas. Tem primeiro a área digital, e o site é hoje fundamental. Quando um candidato entra num site de uma empresa e esse site não está perfeitamente adaptado a ele, não é aliciante, não é rápido, não é friendly, não é adaptado àquilo que é o perfil daquele candidato, faz logo com uma elevadíssima porcentagem de candidatos nunca mais lá vá e vá para sites que são muito mais atrativos. E hoje sabemos que grande parte da atração, grande parte dos primeiros contactos, para não dizer a quase totalidade, são feitos através dos sites das empresas. Portanto, tratar de ter um site apelativo, adaptado ao target que nós temos, ao tipo de pessoas que nós queremos atingir, com uma imagem aliciante, que responda rapidamente, que responda às perguntas mais frequentes dos candidatos, é absolutamente fundamental. E a primeira experiência do candidato é uma experiência digital e é absolutamente determinante, e eu diria que
quando não se passa nesta primeira, muitas vezes acaba por se perder uma boa parte dos candidatos. Depois temos a experiência física, que é quando o candidato vai à empresa. E muitas vezes o que acontece é que nós temos bons exemplos. Lembro-me de uma empresa no Porto, também na área das tecnologias, onde à partida, a entrada estava muito desenhada, era muito bonita, tinha desde as bicicletas, tinha jogos, flippers, tinha uma série de coisas que era muito típico do tipo de pessoas que eles querem atrair, tinha muita luz, era transparente, e portanto, do ponto de vista físico, o que era demonstrado àquelas pessoas, a experiência daqueles candidatos, era uma experiência muito agradável, as salas de reuniões, a maneira como eram recebidos, era muito agradável. Portanto, isto é também uma componente importante do Candidate Experience. Em sentido contrário, também tivemos, lembro-me de uma empresa onde no verão a própria empresa, os corredores, as casas de banho até cheiravam mal e portanto aquilo era péssimo em termos de imagem da organização e em termos de experiência que era proporcionada aos candidatos. Lembro-me de outra onde uma candidata me disse que havia lixo nos elevadores e essa candidata disse que imediatamente, independentemente de outras situações, já não iria trabalhar para aquela empresa. Portanto, às vezes este aspecto físico também é um aspecto importante e as empresas ultimamente preocupam-se bastante com isto. E depois temos um terceiro aspecto, que para mim é um aspecto igualmente determinante, que é a componente emocional, que é na prática a simpatia com que se recebem os candidatos. Se o candidato chega e a empresa as instalações até nem são muito bonitas, mas tem do outro lado um departamento de recursos humanos com pessoas simpáticas, empáticas, que os recebem bem, que os acarinham, que os fazem sentir bem, grande parte do resto é esquecido. A componente emocional da maneira como recebem os candidatos, a experiência emocional dos candidatos é muito importante. E nós temos bons e maus exemplos. Temos departamentos de recursos humanos, temos CEOs de empresas, temos pessoas que fazem as entrevistas extremamente empáticas, que acarinham, que tratam bem, que vendem muito bem a imagem da empresa, que dão consideração às pessoas, que lhes respondem às cartas, tudo isto, aos e-mails, tudo isto é muito bem feito, mas também temos maus exemplos de colegas de recursos humanos que marcam e desmarcam, que tratam as pessoas com sobranceria, que não lhes respondem às perguntas que eles têm, que as entrevistas muitas vezes são conduzidas quase de forma agressiva, de forma sobranceira, e isto cria experiências emocionais também muito negativas. Portanto, temos sempre bons aspectos e menos bons aspectos, temos bons exemplos e maus exemplos. A experiência de candidato é hoje fundamental. Aquilo que há quem mais tarde poderemos falar, se for o caso disso, da experiência de empregado, do employee experience, que é uma coisa diferente, mas enquanto candidato, o tipo de experiência que se proporciona ao candidato durante o processo de recrutamento e seleção é também, juntamente com o EVP e com a marca de empregador, é também um aspecto fundamental da área da atração de talentos. E é também algo que, enquanto profissional de recursos humanos, nós temos que nos preocupar com isso. Fico por aqui e voltarei para responder a uma outra questão.